O que fazer para acabar com o medo de uma vez por todas? E hoje eu quero começar com vocês já dizendo que o medo, ele pratica 4 fases. 4 fases na nossa vida. Então, as 4 fases do medo, vamos para a primeira fase, que é verdadeiramente a grande imaginação. Sim, hoje o tema é medo. Mas primeiro eu preciso entender como é que o medo age para que depois eu possa entender como me libertar desse medo. Muitas pessoas, elas querem, até inclusive hoje de manhã eu vi uma imagem, que depois eu vou postar para vocês no meu Instagram, uma imagem que dizia assim, ali tinha uma placa e 2 pessoas entregando, umas entregando semente, outras já entregando o resultado da semente, que é a colheita. E no lugar onde estavam entregando semente, tinha apenas 2 pessoas. No lugar onde estavam entregando já a colheita, tinha milhares de pessoas. É assim que funciona o ser humano, gente. As pessoas, elas querem literalmente já colher o resultado. Mas elas não entendem que se eu colho a semente, se eu tenho as sementes na minha mão, aliás, eu posso plantar quantas vezes eu quiser. E isso pode crescer quantas vezes eu quiser. E isso vai trazer benefício para mim quantas vezes for necessário. Então, não ache que você tem que ir direto para a solução, não. Você precisa criar um entendimento. A sua mente precisa criar uma neuroassociação ao conhecimento, aprendizado e ação. Ok? Vamos lá, comigo. Conhecimento, aprendizado e ação. Porque senão, o tempo todo, você vai ficar dependendo dos outros. Uma vida inteira você vai ter uma expansão tão grande de algo que não necessariamente nós temos a certeza de que aquilo vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo, ok? Para ficar mais claro. Como que funciona? Um pai, por exemplo, ele grita com um filho. E esse filho, ele tá com medo do cachorro, e por isso que esse pai grita com esse filho. Ainda que sem intenção, ele estará encrencado ainda mais, porque a insegurança que a criança sente, a criança está lá chorando por causa do cachorro, e o pai está mostrando para ele que vai proteger ele, que vai cuidar dele, e a criança não para de chorar, e aquele choro, com aquele latido do cachorro e tudo aquilo, vai mexendo muito com o nível de adrenalina desse pai, e esse pai fica muito nervoso, e de repente ele grita com o filho. Só que ele não tem ideia que o fato de gritar vai gerar muito mais insegurança dentro da criança. A criança vai ficar muito mais confusa. Ou seja, vai dar amplitude à imaginação da criança. Por quê? Porque quando nós assustamos, quando nós levamos um susto, o nosso corpo libera cortisol e adrenalina, que foi o que nós vimos ontem. Então nós temos que entender e tomar cuidado na nossa vida de não ficar gritando na nossa mente, acionando gatilhos que nos levam para trás, que nos puxam para trás. Nós temos que nos direcionar para aquilo que realmente nós nascemos para ser, ok? E muitas vezes nós sofremos porque lá atrás as pessoas que nos educaram não tinham esse conhecimento. Eu sou mãe, eu também falho com as minhas filhas, mas uma mãe e um pai, nós falhamos querendo acertar. E nós temos que entender que a culpa só vai levar para o desânimo só vai levar para o medo, etc, etc, etc. Então não é hora de culpar, é hora de você literalmente criar entendimento, ok? Então nós temos que entender que muitas vezes nós falhamos porque não sabemos como estamos agindo e como estamos alimentando o medo. Quando nós nos permitimos a ter uma grande imaginação, isso alimenta o nosso medo. Segundo passo, segunda fase do medo, é o medo propriamente dito, é a presença do medo. Quando eu penso, nossa, eu tenho um trabalho para entregar em público, ou eu tenho que gravar um vídeo para mandar para a faculdade, e de repente o medo vem dentro do seu coração. E aí pensamentos recém-elaborados já causam medo, ou seja, a ideia não está nem clara, a ideia não está nem totalmente adequada. Mas aí o corpo associa esta memória ao medo, certo? E aí nós começamos a nos retroalimentar. E neste momento, nós começamos a sentir vergonha, nós começamos a sentir ansiedade, e assim vai aquele avalanche de sentimentos tóxicos. O medo começa a ser ativado e intensamente
percepção negativa da realidade começa a se distorcer. Ou seja, eu começo a ver a realidade não necessariamente como ela é, mas sim como a minha angústia, a minha insegurança diz para mim que ela é. Isso mesmo, gente. O medo provém da insegurança. O que faz nós, cada um de nós, sentirmos medo é literalmente a insegurança, ok? E isso é um círculo. Isso vai fluindo, isso vai puxando uma coisa, vai puxando outra, vai puxando outra coisa, e isso vai trazendo cada vez mais disfunções emocionais, tirando toda a nossa autoimagem positiva, fazendo com que a nossa autoimagem positiva não flua, ok? Vamos agora para a terceira fase do medo. Terceira fase do medo. O medo paralisa ou, pum, acelera. É incrível. É incrível como as pessoas elas entendem o medo como algo negativo. Eu digo que não necessariamente o medo é algo negativo. Porque se eu sinto medo, eu tenho a oportunidade de criar possibilidades de ou lidar com esse medo ou simplesmente vazar desse medo. Muitas vezes as pessoas elas até agem de forma inimagináveis, de forma ousada, porque elas sentem medo, elas percebem a presença do medo, e percebendo a presença do medo, isso aciona gatilhos para a pessoa olhar para aquilo e falar assim, cara, eu tô sentindo medo, então é por isso mesmo que eu vou. Aqui eu tô dando um exemplo da Diana, um exemplo meu. Quando eu sinto insegurança de algo, quando eu penso, por exemplo, vou dar um exemplo, a pandemia veio. Meu Deus, e agora? E os meus treinamentos que estão agendados, que são presenciais? E a galera, as pessoas não vão poder ficar numa sala? E agora? Como é que vai ser? Eu parei, pensei. Que isso? Onde que esses pensamentos vão te levar, Diana? Quais os resultados positivos? Porque eu sempre penso, como conquistar resultados positivos? Quais os resultados positivos que eu vou ter pensando assim? Peraí. Então, se algumas coisas que é feito profissionalmente não vão funcionar nesse momento, o que eu preciso? Coisas novas. Então, a terceira fase do medo, como eu estava dizendo, é o medo, ele paralisa ou ele acelera. No meu caso, o medo que eu sinto me faz ressignificar os meus pensamentos. Só que não acontece assim. Não, eu tenho que parar e pensar. Então, vamos pensar no medo que paralisa. Quando o medo paralisa, uma pessoa que tem medo de falar em público, ela começa a ter batimentos cardíacos acelerados, ela começa a suar, aqui, ó, aqui embaixo do braço fica até molhado, as mãos ficam molhadas, a pessoa pode ficar toda vermelha. Isso simplesmente é a manifestação de hormônios numa dose disfuncional no corpo. Ou seja, e na hora a pessoa ela imagina coisas gigantescas negativas. Também acontece que vem na mente dela lembranças. Lembranças de momentos que as pessoas compartilharam com ela, coisas que fizeram se sentir constrangidas. Ela lembra de momentos lá do passado que ela também se sentiu constrangida e aí por aí vai, meu amigo. Então esse medo crescerá a ponto de bloquear até o corpo. Você já viu pessoas, gente? Compartilha aí comigo. Já viu pessoas que se preparam para, de repente, apresentar uma prova na faculdade? Ou até para gravar um vídeo? Ou até para fazer uma grande reunião? Ou até para fazer um pedido de namoro, de casamento, seja lá, né? Algo que geralmente gera muita emoção. E na hora a pessoa chega o momento dela colocar em prática tudo que ela se preparou, o que acontece? A pessoa trava e não consegue lembrar de nada. Nada que ela se preparou, estudou. Quem já viu isso, gente? Levanta a mão. Quem já viu isso? Pois é. De onde vem isso, Diana? A presença disfuncional do medo. Uma presença muito forte do medo. Então, nós temos que entender que o medo, ele pode nos levar para frente, como ele pode nos puxar para trás. É uma escolha, ok? Agora, sinceramente, pensa o medo acelerando você. Esses dias, meu, mordido nas suas pernas e de repente você tá correndo e você vê que tem um muro gigante que vai bloquear a sua passagem. E aí, você vai ficar pro cachorro morder suas pernas? Não, meu amigo, você escala aquele muro, você pula aquele muro. Por quê? Porque o medo te acelerou. Isso mesmo, então o medo também acelera. Como fugir de um leão, por exemplo. Nós entendemos que muitas vezes o medo nos possibilita de crescer. Isso mesmo. Então, qual é o foco sobre o medo? Onde você tem colocado o foco sobre o medo, ok?
Agora, olha que interessante. Como que o medo, literalmente, ele concentra um comando na nossa mente. Como ele nos domina. Quem nunca fez isso, gente? Olha, não esconde da coach, tá bom? Quando você era criança, quem já sentiu medo à noite, na hora de dormir? Quem já sentiu medo na hora de dormir, galera? Eu tinha uns pensamentos muito loucos na minha cabeça. Aí, se eu sentia vontade de ir no banheiro à noite, quando criança, eu pensava assim, não, eu não vou descer da cama, não. Vai que alguma mão sai debaixo da cama e pega a minha perna. Eu tinha uns pensamentos assim quando criança. E aí, quando vinha esse medo, quem nunca se cobriu todinho com o lençol, com o cobertor, querendo se proteger? Como se um lençol e um cobertor pudesse proteger a todos nós. Então, galera, o medo, ele faz nós agirmos de forma tola. Quando eu falo de um medo, é um medo disfuncional. O medo nos faz agir de forma muito, muito tola, ok? Yes? Quarta fase do medo, gente. Se você fez um mau negócio ou uma má escolha em algum momento da sua vida, o medo será ativado. Quando em uma segunda vez você estiver vivendo isso de novo, você vai perceber que você se colocou no risco de novo. E você vai lembrar de tudo que você viveu lá atrás. E mesmo que você não lembre das memórias, das cenas, o teu corpo vai liberar todos os sentimentos que você viveu lá atrás. Então sempre o medo, a presença do medo vai trazer a lembrança daquele primeiro momento que você que você viveu assim de forma equivalente, parecida com algum momento que você teve essa mesma sensação. Então, por exemplo, um exemplo, vamos supor que eu vou colocar as minhas filhas para dormir e de repente à noite uma delas acorda me chamando: mãe, eu tô com medo. Medo do quê, filha? Eu tô com medo. Olha debaixo da minha cama. Eu dizia muito isso pra minha mãe, olha debaixo da minha cama, vê se tem alguma coisa. Minha mãe falava, não tem nada, filha. Eu me lembro que teve uma vez que minha mãe colocou várias coisas assim debaixo da cama pra mostrar pra mim, ó, agora que nada entra, porque não tem espaço. Se eu viver esse momento com a minha filha, automaticamente, qual é a lembrança que me vai ser acionada? A do meu passado, de quando eu tinha medo. E eu vou sentir no meu coração, automaticamente, o quê? Eu vou sentir na hora, literalmente na hora, aquele medo que eu tinha lá atrás. Ou então, eu vou lembrar daquele medo e vou conseguir ajudar a minha filha. É assim que o nosso cérebro funciona, gente. Um neurônio, vou escrever aqui para vocês. Galera, um neurônio, ele sempre vai se comunicar com outro neurônio. Olha aqui que interessante, galera. Imagina aqui que eu tenho um neurônio, certo? Vou colocar N de neurônio. Esse neurônio, ele vai criar uma comunicação com a outra fase dele, com outro caminho dele. Como que ele faz? Ele busca o outro neurônio. Porém, nesta jornada, o que pode estar acontecendo? Nesta jornada, o que pode acontecer? Este neurônio, ele não tem a lembrança. Ele não se lembra do que, por exemplo, pode estar acontecendo. Ele não entende que aquela cena é uma cena nova. Vamos imaginar uma gravação de um vídeo. Você precisa gravar um vídeo por causa de um trabalho ou por conta da empresa que você trabalha, certo? E algo novo, você nunca gravou vídeo. Mas automaticamente, quando essa memória aqui desse neurônio foi acionada, fulano, você precisa gravar o vídeo. O que esse neurônio vai buscar? Ele vai buscar nas suas trilhas neurais, lá em outra jornada, ou seja, em outra rede neural, se existe uma lembrança. Ele está aqui, ó, o tempo todo buscando. Será que existe uma lembrança? Será que em algum momento ela se lembra? Será que em algum momento ela se lembra de algo? Literalmente algo que ela tenha vivido, para que eu não precise criar. E aí ela começou a buscar. Quando ele não encontra esta lembrança, ele precisa criar. E ao criar, você, na vida, vai buscar o quê? Modelagem. Você vai buscar uma modelagem. E buscando essa modelagem, o seu cérebro, ele vai criar uma nova memória. Quando ele cria uma nova memória, eu corro o risco de deixar fluir as minhas crenças. Que é o quê?
Você não tem a memória de quando você gravou o vídeo, mas você tem a memória de quando você foi falar na frente da classe e alguém riu de você, ou você foi falar na frente da classe e todo mundo amou o seu conteúdo. Esse neurônio foi se comunicando com um outro neurônio, certo? Então, ele não achou a lembrança, vamos lá, recapitulando. Ele não achou a lembrança de você gravando um vídeo, mas ele achou a lembrança de você um dia, lá na escola, você apresentou um trabalho na frente de pessoas. Ele vai trazer para o tempo atual, para a presença atual, ele vai trazer todos os sentimentos. Se naquele dia que você apresentou o trabalho, você sentiu medo, sentiu insegurança, como é que você acha que você vai se sentir agora? Então, todos os nossos sentimentos, a fonte dos nossos sentimentos, fonte, vem do nosso todas as fontes do nosso sentimento vêm do nosso passado, toda. Não tem nada na vida que nós façamos, nem que seja algo novo, que o nosso cérebro, na hora de agir, ele não procure saber o que nós estamos fazendo ou se nós fizemos em algum momento. Porque o cérebro, ele trabalha por neuroassociação, ou seja, este neurônio aqui, ele está buscando se neuroassociar com algo. E criar essa combinação, criando essa combinação, ele amplia a sua rede neural. E olha que interessante, como tudo isso continua seguindo. Continua porque aqui existe um caminho. No PPI vocês vão aprender isso com muita profundidade, com muita técnica, com muito significado. Aqui tem um caminho chamado sinapse neural. E essa sinapse neural é literalmente aquele que envia. Vamos imaginar, esse neurônio é a tomada, certo? E este neurônio é aquele adaptador que você vai colocar na tomada. É a ponta do fio onde você vai colocar na tomada, certo? O que faz um ou outro conectar? A entrada da informação é a sinapse. A sinapse neural, ela é o caminho de aprendizado. Ela é todo o caminho do nosso aprendizado, ok? Então, quando eu for lá na frente da galera e mostrar o meu vídeo, postar nas redes sociais que seja, por mais que eu senti todo o medo do dia que eu apresentei na escola, qual o aprendizado que eu vou ter? Só agindo é que eu sei se eu sou capaz. O que eu tô querendo dizer para vocês, com tudo isso, que independente do medo, você tem que agir. Porque se você não agir, você vai passar uma vida fadigado por essa lembrança aqui. Lembra a lembrança da escola, lembra a lembrança da angústia, você vai passar a vida inteira aqui. Não tem como o teu cérebro criar novas memórias se você não acionar, se você não tiver movimento. Lembra dos 2 remos da aula 2? Agir e acreditar. Agir e acreditar. Quando eu ajo, coisas extraordinárias acontecem. Sai da caixinha. Para de ficar reclamando do vento. Usa o vento a seu favor. Para de reclamar da chuva. Usa a chuva a seu favor. Nós estamos na pandemia. Usa a pandemia a seu favor. Se reinventa. Porque até o momento, nada foi diferente. Então, se você quer mudança, haja. As pessoas, elas querem ter uma vida extraordinária, mas elas não fazem coisas extraordinárias. As pessoas querem ter uma vida abundante, mas elas não investem em treinamentos, elas não aplicam investimentos em coaching individual para se conhecer com profundidade, para ter particularidade, elas não aplicam no dia a dia uma rotina produtiva. Agora elas olham para a minha vida e dizem assim, como que você fez? Amigo, amiga, é todo dia. Fala assim comigo, todo mundo, tijolinho com tijolinho, tijolinho com tijolinho, é todo dia decidindo aprender de novo. Decidindo aprender de novo. E a partir do momento que eu começo a aprender de novo, eu crio um belo presente. Eu me dou um belo presente. Yes or yes? Vamos lá, galera. Que ficha que cai? Qual é a solução? Qual é a solução, galera? Qual é a solução que nós temos agora, neste momento? A solução é a lei da concentração, lei da atração, o poder do universo, o poder de Deus, diz:
Quanto mais eu pensar em uma coisa, mais isso fará parte da minha vida e da minha realidade. A palavra de Deus diz assim: assim como tu pensas, assim tu és. Assim como imagina a tua alma, assim você será. Ou seja, há bilhões de anos isso já foi dito. E até hoje você ainda sofre as consequências de continuar pensando de forma disfuncional, de continuar pensando de forma negativa. Até hoje. Até hoje você pensa, de forma ainda que disfuncional, trazendo cada dia mais e mais malefícios para a sua vida. Então, sinceramente, agora é hora de você pensar o seguinte: qual é o benefício que você teve até agora, deixando o medo dominar o seu coração? Deixando as lembranças lá de trás se tornarem existentes na sua realidade. Yes ou yes? Que ficha que cai, galera? Vamos lá, compartilha aqui comigo. Que ficha que cai? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Deixa eu compartilhar algo sobre os nossos sentimentos. Nós não nascemos por acaso. Não nascemos por acaso. Nós nascemos porque existe um propósito de vida no nosso caminho, na nossa jornada. Existe um propósito, e neste propósito existe o nosso nome cravado, desenhado ali para nós. E o nosso destino, para que a gente verdadeiramente conquiste uma vida abundante, nós precisamos de várias fases de competências. A primeira é a superação. A segunda é ter amor, a terceira é ter felicidade, e na quarta eu conquisto uma plenitude abundante. Então não é necessariamente desenhado para você viver de tristeza, viver de angústia. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui tiveram um passado muito dolorido, ou talvez até tenham uma vida que hoje ainda gera muita dor no coração de vocês, mas vocês não são a vida que vocês levam. As pessoas não são o que elas dizem, as pessoas não são o que os outros dizem. Nós somos a soma dos nossos resultados. Então, se você pegar tudo aquilo que te puxa para baixo e usar ao seu favor, Diana, eu tenho muitas pedras, empilha elas, escala elas, empilha. Em vez de deixá-las te afundar e te levar para a morte emocional, usa elas como uma escada. É o que eu tenho feito na minha vida, 9 anos. Gente, são 9 anos de estudo, são 9 anos de preparo, são 9 anos de muitos treinamentos que eu já participei como aluna. Aliás, é o que eu mais gosto, é sentar numa cadeira como aluna, ouvir, aprender, ressignificar, me conhecer. A sua vida só vai ser diferente a partir do momento que você decidir se colocar de frente com o autoconhecimento, se colocar de frente com quem você é. Agora vamos para mais um passo da solução, Tem uma fábula que eu gosto muito, que eu gosto bastante dela, que diz assim: é uma história super top, inclusive tá aqui para vocês. Aqui no alto tá essa história para vocês. Conta a fábula que havia um rato que estava sempre angustiado porque ele tinha medo do gato. Você acredita? Então, o rato, ele estava inconformado porque ele não sabia mais o que fazer por conta desse medo que ele tinha do gato. O gato era maior que ele, tinha muito mais forças, era muito mais rápido, muito mais ágil. E aí ele já não sabia mais como lidar com aquilo, então ele já vivia angustiado, desanimado e triste. E aí um mago compadeceu-se dele e o converteu a um gato. Uau! Então eu vou procurar te ajudar, e te ajudando, você nunca mais vai sofrer. E aí de repente fez com que o rato se tornasse um gato. Pronto, meu amigo, você não tem mais problemas, porque agora você não vai ter medo do gato, você é o gato. No entanto, ele começou a sentir medo agora como gato do cachorro. Ele começou a sentir medo do cachorro, porque o cachorro era mais forte, porque o cachorro talvez era mais querido, porque o cachorro tinha aqueles dentes gigantes, porque ele tinha mais força nas suas patas. E depois, então, esse mago voltou e disse para ele: tá bom, já que você tem medo do cachorro, eu vou te tornar então um cachorro. Porque aí você não vai ter mais medo do gato, você não vai ter mais medo do cachorro e acaba o problema. E aí o cachorro agora disse assim, o gato agora disse assim: muito obrigado, então me torne um cachorro. Depois ele converteu ele num cachorro. E agora ele sendo um cachorro, ele ficou morrendo de medo da pantera. Ele falou: meu Deus, se a pantera me pegar, porque ela é muito mais forte, porque ela é muito mais ágil. Então o mago lhe converteu numa pantera.
Logo depois, ele começou a sentir medo como pantera do caçador. Porque o caçador vai pegar ele. Meu Deus, o caçador não vê a hora. Ele corre um grande risco. E aí, então, o mago se deu por vencido. E voltou a convertê-lo ele num rato. E voltou de pantera a ele se tornar um rato. Mas como assim, Diana? Por que ele fez isso? Quando ele voltou a ser rato, o mago olhou para ele e disse assim: de nada adianta você se tornar gato, cachorro, pantera, se a sua mente ainda é de rato. Se você ainda, mesmo com tantos poderes, mesmo com tanta força, você ainda pensa como um rato. Quantas vezes você já pensou como um rato? Quantas vezes você teve a oportunidade na sua frente de aplicar técnicas num treinamento profundo, assim como eu estou dizendo aqui para vocês, tudo que eu estou ensinando mudou a minha vida. Me tornou verdadeiramente muito além de uma pantera. Só que a diferença é que a minha mente de rato, a minha fonte do passado, hoje é a maior fonte de aprendizado. Quando eu estou agindo e algo eu percebo que está disfuncional, eu olho para mim e falo assim, peraí, o que aconteceu lá atrás, Diana, que está fazendo você agir assim? Nossa, aconteceu isso, isso e isso. Lembra quando você era um ratinho? Lembra quando você era um gatinho? Aconteceu exatamente essas coisas. Então vamos lá, como é que você pode agir de forma totalmente oposta do que você agiu lá atrás? Isso é autonomia emocional. Eu e os meus alunos do Instituto Coach Ana Souza, nós temos autonomia emocional. Por que nós temos autonomia emocional? Porque quando você se conhece com profundidade, através de imersão, através dos treinamentos que são designados passo a passo, desde o começo, como se você fosse um bebê que acabou de nascer, para ter uma vida extraordinária. Os treinamentos que eu direciono para os meus alunos, eles não deixam lacuna nenhuma. Eles não deixam passar nada. Nós trabalhamos o passado, nós trabalhamos o presente, nós trabalhamos o futuro com profundidade, que eu chamo estado de origem, estado atual e estado desejado. Porque foi assim que a minha vida mudou. Agora, quantas vezes você tá aí quase com a oportunidade de se tornar pantera, mas fica com a cabecinha de rato, fica com a mente de rato, fica olhando para trás, mas ai, e se eu não tiver dinheiro? Mas ai, e se eu não conseguir? Mas ai, e se eu não aprender? Meu amigo, e se você conseguir? E se você aprender? Eu acredito que você realmente vai conseguir, vai aprender. Porque a partir do momento que você conhecer a máquina que você tem aqui e conectar as duas, ninguém te segura mais. Ninguém segura quem tem vontade de dar certo na vida. Ninguém segura quando você une vontade, gratidão e ação. Isso vai muito além dos nossos limites. Isso vai muito além de quem somos e como somos. Isso vai muito além de quem podemos nos tornar. Muito além. Nós merecemos viver e viver em abundância. Yes or yes. Que ficha que cai. Quantas vezes você se tornou uma pessoa extremamente limitada, com aquela baita oportunidade na sua frente, porque a sua mente ainda estava presa no ratinho que você era. Chega a doer, né, gente? Mas é a verdade. É a mais pura verdade. Essa história, ela me marca muito, porque eu vejo a jornada da Diana. Eu lembro que teve uma fase lá na minha vida, muito antes do coach, que eu era assim. Eu me tornava do rato pro gato. E aí, do rato pro gato, o que acontecia com a minha vida? Eu voltava a ser rato. Eu não me dava oportunidade nem de me tornar um cachorro. Não, eu estava sempre lá, voltando a ser o ratinho. Porque não era nem só oportunidade. O mago não aparecia na minha vida me dando outras oportunidades. Isso tudo tira você do seu significado. Isso tudo tira você de quem você nasceu para ser. Yes or yes? Galera, agora vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo passo. Diante a solução. Pensando nesta fábula, pensando nesta história, qual é o nosso próximo passo? Falar da emoção. O nível de medo de forma disfuncional, gerando uma dose cavalar, pode nos levar ao desânimo. O desânimo lembra que ele é irmão da tristeza, é primo da culpa e assim vai. O desânimo pode levar você à tristeza e essa tristeza te levar até um nível de depressão. Ou seja, são muitos polos extremos.
fazendo com que você viva completamente acelerado, fazendo com que você viva completamente sempre se direcionando para um passado que já te machucou demais. Fala para você, coloca a mão no seu peito e fala assim: chega, chega. Fala para você: chega, chega de viver tanta dor, chega, ok? Hoje eu vou mostrar uma ferramenta poderosa que, se não funcionar tudo que a gente estiver aprendendo aqui, eu vou te apresentar uma ferramenta poderosa que, se não funcionar isso, nós vamos usar esta ferramenta, ok? Mas vamos lá para mais um passo, que é, olha só, aqui uma informação com base científica. Um psicólogo da Universidade de Stanford, Dr. Albert Bandura, ele literalmente criou um conceito chamado, que é um conceito da autoeficácia. E explicou que ela nasce ao avaliar as capacidades das pessoas e das circunstâncias, ok? Então, olha que interessante. Ao levar em conta as suas fortalezas, ao levar em conta os seus talentos, vamos fazer abre parênteses aqui, gente. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui na empresa, aqui no Instituto. Aqui no Instituto nós temos vários profissionais. Tem a Diana, tem a galera que faz parte da equipe, temos o Genivan, temos a Thaís, temos o Stefferson, temos uma galera que é parceria com a gente, que nos ajuda, que nos dá suporte. Cada um de nós temos dons e talentos. Como na minha casa, a Diana, o Genivan, a Lauana, a Eloá, a empresa que você trabalha, você e todas as pessoas que trabalham. Cada um tem dons e talentos. Pega a visão que eu vou dizer para você. O que nós aprendemos é que o princípio da comparação diminui seu potencial. Se eu olhar para um deles e ver que um deles estão fazendo, aquela pessoa da minha equipe está fazendo algo que eu não sei fazer, que eu não domino nada, mas que no mínimo eu sei o que ele está fazendo. Eu sei que ele está mexendo, por exemplo, como agora para essa transmissão estar acontecendo. O Stefferson está aqui totalmente focado num equipamento que eu não tenho noção como que funciona. Se eu olhar para esse talento dele, eu sei o que é que ele está fazendo, como ele está fazendo, mas eu não sei dominar essa máquina. Se eu olhar para isso e falar assim: nossa, mas eu não sei. Mas e agora? Porque eu preciso saber. Gente, o dom e talento designado a ele. Existe o dom e talento designado a mim. Isso vai gerar uma cobrança excessiva. A cobrança excessiva vai te levar a medo, um medo gigantesco. E sempre você vai ficar se cobrando. Então, fica uma dica para você, antes de voltar aqui para o que o psicólogo estava dizendo. Fica uma dica para você. Pare de exigir de você que você domine tudo. Nem tudo você vai dominar. Eu sempre digo assim, nós temos que entender os termos. Você tem que pelo menos entender os termos que as pessoas estão dizendo para você não se sentir leigo no assunto. Entendeu dos termos através do seu estudo? Ótimo, continua. Mas você não precisa dominar tudo. Você precisa entender dos termos, mas não precisa dominar tudo. Alguém vai dominar aquilo. Use o que você realmente domina. O que eu tenho de habilidade e talento é isso aqui, ensinar. São 9 anos de estudo, é muito tempo de estudo. Ensinar, transmitir aquilo que eu sei. Agora, se você olhar para mim e você querer se comparar, isso vai te gerar medo, vai te gerar angústia. E outra coisa, pare de olhar para as pessoas e diminuir essas pessoas, porque elas literalmente não conseguem se equivaler ao mesmo nível que você. Yes or yes? Então, voltando, um psicólogo da Universidade de Stanford, chamado Dr. Albert Bandura, criou o conceito da autoeficácia. E ele explicou que ela nasce ao avaliar as capacidades das pessoas e as circunstâncias. Ou seja, ao levar em conta suas fortalezas e a situação no qual esta pessoa está se movendo, o sentimento de autoconfiança crescerá. E isso afetará de maneira proporcional a sua conduta e a sua forma de enfrentar medos e inseguranças. Por isso que eu fiz esse parênteses aqui com vocês. Porque se você começar a avaliar as suas fortalezas, levanta a mão e fala: o que eu sou bom? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro. Cara, mas eu não sou bom em tal coisa, só que eu quero ser. Então vai falar com quem é e pede para ele te ensinar. Agora, se você não quer ser, você acredita que você não consegue ser, você vai precisar colocar alguém para fazer isso. Yes? E se incorporarmos essas atitudes e desenvolvermos essas atitudes, conscientemente podemos enfrentar todos os dias os nossos temores reais e imaginários.
Ou seja, nós estamos falando de capacidade de ressignificar mentalidade. Nós estamos falando de capacidade de ressignificar sentimentos. Eu estou dizendo para você que nem tudo você precisa saber. Basta você agir. Basta você agir diretamente de uma forma muito mais produtiva para você. Porque, verdadeiramente, o que significa o medo? O medo avançado, ele significa um companheiro dos perdedores. O medo, quando ele avança no seu coração, ele significa um companheiro dos perdedores. Agora, os vencedores estão sempre com o medo do lado, só que eles agem. Você acha que uma pessoa que tem grandes coisas, que já venceu grandes guerras, que conquistou fortunas, que é bem sucedido financeiramente, que é bem sucedido na saúde, que é bem sucedido no relacionamento, você acha que em algum momento ele não sentiu medo? Pelo contrário, o medo foi companheiro dele em toda a jornada. Agora, o medo vai ser meu companheiro na jornada de conquista ou na jornada de derrota? Então, onde você quer estar? Você quer conquistar? Ou você quer literalmente ficar ali o tempo todo alimentando esse vício emocional e literalmente se cobrando o tempo todo? O medo, quando você sente medo, ele indica que você está fazendo algo que está te tirando da zona de conforto, que está tirando você da mesmice, que está tirando você de como você era e quem você era. Então, meu amigo, simplesmente haja, simplesmente haja. Haja o que houver, a missão continua, yes or yes. Mais um passo aqui, onde estávamos? Aqui. O primeiro passo é aprender a reconhecer o medo. Então agora vamos para a solução, minha gente. Aprenda a reconhecer o medo. Só ao reconhecer o medo é que nós seremos capazes de superá-los. Fala assim comigo, haja o que houver, a missão continua. Aprenda a olhar nos olhos do medo e a gerar pensamentos de ação. Tem uma história que conta sobre como é a educação de vencer o medo nas tribos indígenas. O que os líderes das tribos faziam com as crianças, gente, é uma história, eu não sei se é real, mas faz muito sentido. O que eles faziam? As crianças, quando atingiam uma certa idade, naquela fase onde os sentimentos negativos começavam a vir fazer parte do coração delas, ali entre seus 4, 5, até 6 anos, o que eles faziam? Eles faziam uma roda com todas essas crianças, porque naquele momento as crianças estavam brincando, fazendo o dia a dia delas, mas de repente elas paralisavam porque elas tinham medo disso, medo daquilo, medo de todos os contos que existiam ali na tribo sobre os perigos das florestas. E naquela época, o que eles faziam? Eles faziam uma roda com todas essas crianças, faziam todas as crianças fechar os olhos, e no mundo do coach eu chamo isso de mundo vaz. Eles faziam um mundo vaz, o mundo da imaginação das crianças fluírem. E aí eles colocavam as crianças de olhos fechados e pediam para as crianças imaginar toda aquela história que eles iam começar a contar. E eles começavam a contar uma história. E a história era que eles estavam andando na floresta, e ao andar naquela floresta, eles andavam sozinhos. Eles andavam sozinhos na floresta. Então, eles estavam ali, de olhos fechados, imaginando que eles estavam andando sozinhos naquela floresta. E aquilo, o medo já era acionado, porque eles estavam sozinhos. E, de repente, uma serpente de 2 cabeças aparecia bem na frente deles. Isso mesmo. Só que tinha uma regra. Nessa imaginação, eles não podiam abrir os olhos. E aí eles tinham que olhar para essa serpente nos olhos. Mas o medo que eles sentiam faziam eles não olhar nos olhos da serpente. E quanto menos eles olhavam para a serpente, mais a serpente crescia. Quando eles recuavam, quando a serpente aparecia na frente deles, eles recuavam, a serpente crescia. Então toda a ação de recuo que eles tinham promovia movimento para a serpente crescer. A serpente, todos faziam eles imaginar, a serpente ia se aproximando. Se eles não olhassem nos olhos, a serpente crescia ainda mais e se aproximava ainda mais. Se eles olhassem nos olhos da serpente, a serpente ia diminuindo. Então eles ensinavam essas crianças a olhar nos olhos do medo.
E a partir do momento que eles olhavam firmemente, como eu chamo no coaching, V0, quando eles olhavam firmemente, V0, nos olhos dessa serpente, a serpente ia diminuindo, 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 e de repente, ela sumia. Olhe nos olhos do medo. Porque se você não encarar o medo que te aflige, o medo só cresce. Agora, quando você encara ele some. Por trás, galera, por trás de todo medo, existe o temor do abandono. Gente, eu tive uma aluna, vou contar uma história rapidamente aqui pra vocês. Eu tive uma aluna que ela fez coaching individual comigo e fez o PPI e se conheceu com profundidade. E ela descobriu, aliás, quando ela veio para buscar ajuda, ela estava passando pela 7ª falência da vida dela. Só que essa 7ª falência levou ela num nível muito grande de perda, muito grande. Nessa época que ela teve essa perda muito grande, ela faliu de uma forma, gente, que era assim bem complicado ela conseguir virar o jogo, porque era muito dinheiro que ela devia na praça. A família inteira estava com o nome no SPC Serasa, porque foi usando o nome de um, de outro, enfim. Ela não tinha mais nada direcionado à vida financeira. Como começar? Mas ela tinha ela tinha capacidade dela, ela tinha história dela. E aí ela foi buscar parceria. Ela foi buscar pessoas para ajudar ela. E aí ela veio para o mundo do coach. Quando ela veio para o mundo do coach, fazer coach individual comigo, ela estava perdendo a casa dela, que era a última coisa que eles tinham de bens materiais. Dali uma semana, eles iam precisar já estar saindo da casa, porque a casa realmente, em juízo, ela já tinha perdido. Ok, começamos a fazer as nossas sessões. E ela me dizia sempre, eu falei 7 vezes, eu falei 7 vezes, eu falei 7 vezes, eu falei 7 vezes. Pega a visão, gente. Tira o foco da falência, tira o foco do problema. Perguntei pra ela, como foi a sua infância? Ela, nossa, Diana, minha infância foi muito, muito pesada. Eu trabalhei demais no campo com meu pai. Meu pai trabalhava na roça e eu ia pra roça ajudar meu pai. Porque eu gostava sempre de estar do lado do meu pai. E foi muito desafiador, a gente não tinha condição financeira, nós passávamos muita necessidade. Olha a necessidade de novo aparecendo ali. Padrão, repetição de padrão. Ok, até aí tudo bem. Só que eu fui investigando o passado dela, muitas coisas faziam sentido, mas não estava claro. E eu perguntei para ela, como foi a gestação da sua mãe? Você se lembra de quando a sua mãe engravidou e o parto, como você nasceu? Você se lembra dela te contar alguma coisa? E ela falou para mim, sim. Eu me lembro, aliás, claramente, porque minha vida inteira minha mãe sempre contou essa história. A mãe dela, já com muitos filhos, quando engravidou dela, vivia na roça, vivia da comida que se plantava e colhia no mesmo dia, e era aquela necessidade, era muita criança. O pai tinha que trabalhar, a mãe não podia trabalhar fora por conta de quantidade de filhos, e era tudo muito limitado. Quando a mãe ficou grávida, a mãe ficou desesperada. Nossa, meu Deus, mais um filho, o que que eu faço? E a gente não tá dando conta dessa situação, vamos passar fome. Aquele medo de passar fome. A mãe desesperada falou, como que eu vou contar pro meu marido que eu tô grávida de novo? Ele não vai aceitar. E logo ela foi falar com uma parteira local, porque naquela época eram essas mulheres que faziam os partos. Eles não tinham, gente, viabilidade de hospital, tecnologia, nada disso. E ela falou com essa parteira e falou, eu não posso continuar com essa gravidez. É história real, ok, gente? História real. Eu não posso continuar com essa gravidez. Eu não posso, a gente não tem mais condição. Essa semana, naquela semana que ela descobriu, eles tinham ficado dias sem ter o que comer. Dias. É tempo de seca, eles passavam muita necessidade, porque as plantações não seguiam, tinha tempos de praga nas plantações. Resumindo a história, a parteira deu um chá para ela, segundo a parteira era um chá abortivo, e que ela iria abortar e não ia seguir com a gravidez. A mãe, por medo, não por amor à criança, mas por puro desespero, foi o que moveu ela, começou a tomar esse chá. Mas essa gravidez continuou seguindo, e nada dela abortar. Nada dela abortar. E nada. Só que ela não desistiu do chá. Ela passou meses tomando chá. Até que um dia ela contou pro marido que ela já não ia poder mais esconder. Ela falou, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, com medo, preocupada, eu tô grávida. O marido ficou desesperado, furioso, era um homem muito agressivo. E disse pra ela, já que você decidiu culpando ela, como se ela tivesse culpa de ter seguido com a gravidez, etc., de ter ficado grávida, ele disse pra ela, se você continua, como você decidiu continuar com essa gravidez, que nasça homem então, pra pelo menos me ajudar na roça. Que nasça homem, porque quem é que vai cuidar dessas crianças depois que eu for embora? E ele dizia muito que ele logo ia morrer por muito cansaço, por muita fadiga. Resumindo, ela nasce.
Só que a mãe, em 7 meses, não desistiu de tomar o chá. E ela veio fazer coach e disse para mim que tinha 7 falências. A mãe tomou 7 meses aquele chá para abortar. Em 7 meses, a mãe não conseguiu abortar. Essa bebê nasce. E naquela época, só na hora do parto que eles sabiam se era menino ou menina. E nasce uma menina. Só que uma mãe, meu amigo, quando olha nos olhos de um filho, não tem ninguém que limite esse amor. Quando a mãe olhou nos olhos daquela menina, tomou para o seu braço e disse: é a minha menina, eu vou proteger ela. Mas o pai não tinha esse sentimento, porque o pai estava muito machucado, o pai estava muito cansado. Resumindo, nasceu, ele não tinha opção, não tinha amor, e essa criança cresce. Ela cresce, ela cresce, ela cresce com essa menina. Essa menina se torna uma menina muito masculina, um jeito muito masculino. E na sessão de coach ela disse pra mim: tem algo que me incomoda demais, eu sempre tive uma voz muito grossa. As pessoas diziam que a minha voz parecia a voz de homem. Ou seja, ela começou a se identificar com o masculino, porque era o que ela queria ter, como ela queria ter nascido ao mundo, porque era exigência do pai. Só que ela gruda nesse pai. Ela fica nesse pai, ela começa incessantemente buscar o amor desse pai, buscar o amor desse pai. E aí ela faz o quê? Ela faz o que aquele filho homem faria. Tudo inconsciente, gente. Você acha que essa criança sabe? Ela viu, ouviu e sentiu? Sim, ela viu, ouviu e sentiu, mas não racionalmente, sim emocionalmente. E ela se torna a parceira do pai na roça. Ela me contou uma história que ela ajudou ele a construir uma casa, mexendo com cimento, mexendo com barro, eles juntos, uma vida inteira. E já não tendo mais o pai, agora no período do coaching individual, ela já não tendo mais o pai, ela me disse assim: o meu pai sempre foi o meu herói, mas eu nunca me senti amada por ele. Pega a visão. Enquanto não houvesse perdão, enquanto ela não entendeu que a dor daquele pai, a dor daquela mãe, levou eles a ter sentimentos disfuncionais para com ela, enquanto não houvesse perdão, enquanto isso não fosse ressignificado, ela nunca teria resultado na vida. Nunca. Logo depois desse coach individual, ela se formou em coach aqui no Instituto Coach Ana Souza e ela mudou toda a carreira dela e hoje ela trabalha com o que ela ama. Ela tinha se capacitado 8 anos. Eu não vou falar a profissão dela, porque senão vai fazer sentido aqui quem é a pessoa, mas ela tinha se capacitado 8 anos para fazer uma profissão nova, que era o sonho da vida dela, e ela não aplicava isso porque ela tinha medo. E se me rejeitarem? E se não aceitarem? E se eu não for boa nisso? Todo aquele medo da infância, da gestação. Que ficha que cai. Eu acredito verdadeiramente que você, a partir do momento que você se conhece, você passa a se aceitar. E a partir do momento que você se aceita, você passa a se superar. E a partir do momento que você se supera, você começa a agir. Yes ou yes, galera? Yes! Olha que lindo! Conheça-se, aceite-se, supere-se e haja! Yes! Haja! Apenas haja!